Numa tarde comum, enquanto brincava perto de um rio, o pequeno Miguel corria livremente pelo campo, chutando pedrinhas e inventando aventuras na própria imaginação. O céu estava limpo, azul, e o sol iluminava tudo com um brilho dourado. O som da água correndo ao longe misturava-se com o canto dos pássaros, criando um ambiente tranquilo, quase perfeito. Miguel gostava daquele lugar. Era como um mundo só dele. Enquanto caminhava distraído, ele começou a se aproximar cada vez mais do rio. A água brilhava com a luz do sol, chamando sua atenção. Parecia bonito, calmo, quase como um convite, mas de repente, algo estranho aconteceu. Uma sensação diferente surgiu dentro dele, como um alerta, como um sussurro silencioso. E então ele ouviu: Miguel, não vá até lá. Ele parou imediatamente. Seu corpo ficou imóvel. Seus olhos se arregalaram. Ah! Murmurou, olhando ao redor. Não tinha ninguém, nenhuma voz, nenhum adulto, nenhum amigo, só o som do vento e do rio. Mas aquela voz parecia real, clara e urgente. Seu coração começou a bater mais rápido. Ele colocou a mão no peito, tentando entender o que estava sentindo. Será que eu imaginei isso? Pensou. Mas, no fundo, ele sabia que não. Algo dentro dele dizia que aquilo era importante, um aviso. Mesmo assim, ele olhou novamente para o rio e deu mais um passo, sem saber que aquela decisão poderia mudar tudo. Miguel sempre foi curioso. Desde pequeno, ele gostava de explorar, descobrir coisas novas e ir além do que os outros iam. Se havia um lugar desconhecido, ele queria ver. Se havia algo proibido, ele queria entender o porquê. E naquele momento, o rio parecia exatamente isso, algo misterioso, algo interessante, algo que chamava ele. Ele começou a caminhar devagar, olhando fixamente para a água. O brilho refletia em seus olhos. Só vou chegar mais perto, sussurrou para si mesmo. Seus passos eram leves, mas firmes. Cada vez mais próximo. O som da água ficando mais alto, mais presente. Mas lá no fundo, algo ainda incomodava. Aquela sensação, aquele aviso, era como se duas vozes lutassem dentro dele. Uma dizia: vai, não tem problema. A outra dizia: para, não vá. Miguel respirou fundo, tentando ignorar a segunda. Não vai acontecer nada, disse, tentando se convencer. Mas, mesmo assim, seu coração não estava totalmente tranquilo. O vento começou a soprar mais forte. As folhas das árvores balançavam com mais intensidade, fazendo um som diferente, quase como um aviso. Miguel diminuiu o passo. Algo naquele momento parecia estranho, diferente de antes. Ele olhou ao redor. O céu ainda estava claro, mas o clima parecia ter mudado. E então, a sensação voltou, mais forte dessa vez, mais clara. Não vá! Miguel ficou paralisado. Seu coração disparou. Ele sentiu um frio na barriga. Por que eu tô sentindo isso? Pensou. Era como se algo estivesse tentando impedir ele. Como se estivesse sendo guiado, protegido. Mas, ao mesmo tempo, a curiosidade ainda estava ali, chamando, puxando ele para frente. Ele apertou os olhos por um segundo, respirou fundo e tomou uma decisão. Eu só vou olhar rapidinho, disse. E mesmo com o aviso, ele continuou andando. Agora, Miguel estava muito perto da beira do rio. O som da água era alto, forte. A correnteza não era tão calma quanto parecia de longe. O chão ali estava diferente, molhado, escorregadio. Mas ele não percebeu isso de imediato. Se inclinou um pouco para frente, tentando olhar melhor a água. Nossa! Murmurou impressionado. E então, ele deu mais um passo. Foi quando aconteceu. Seu pé escorregou. Ah! Seu corpo perdeu o equilíbrio. Ele tentou se segurar, mas não conseguiu. Caiu no chão com força e começou a deslizar. A terra molhada não segurava. Seu corpo se movia em direção ao rio.
Cada segundo parecia mais rápido, mais perigoso. Não, não! Gritou, tentando parar. Mas não havia nada para segurar. Só o chão escorregadio e a água cada vez mais próxima. O coração de Miguel disparou. Seu corpo tremia. Ele tentava desesperadamente encontrar algo para segurar, mas suas mãos escorregavam na terra molhada. Socorro! Gritou com toda a força que tinha. Sua voz ecoou, mas ninguém respondeu. Não havia ninguém por perto. O rio estava logo ali, muito perto agora. A água fazia um som forte, quase assustador. Miguel sentiu o medo tomar conta de tudo. Seu peito apertou. Seus olhos se encheram de lágrimas. Eu não quero cair, disse, com a voz fraca. Naquele momento, ele percebeu algo que fez seu coração apertar ainda mais. Ele tinha sido avisado, ele tinha sentido, mas não quis ouvir. E agora estava em perigo, sozinho, com medo e sem saber o que fazer. O desespero tomou conta de Miguel. Seu corpo ainda deslizava lentamente pela terra molhada. Cada segundo parecia mais perigoso que o anterior. O som da água estava alto, próximo demais, como se o rio estivesse chamando por ele. Seu coração batia tão forte que doía. Suas mãos tentavam se agarrar em qualquer coisa, mas escorregavam. Ele fechou os olhos com força. Já não tinha mais o que fazer sozinho. E então, do fundo do seu coração, ele gritou: Deus, me ajuda! Sua voz saiu tremendo, misturada com medo e desespero. Naquele momento, algo mudou dentro dele. Era como se todo o orgulho tivesse desaparecido, como se ele finalmente tivesse entendido. Ele lembrou da voz, do aviso, do momento em que poderia ter parado. Eu devia ter obedecido, pensou, com o coração apertado. Uma lágrima escorreu pelo seu rosto, mas agora, no meio do medo, surgia algo novo. Fé, uma pequena esperança de que ele não estava sozinho. De repente, algo inesperado aconteceu. O corpo de Miguel parou de deslizar, como se alguma força invisível tivesse interrompido sua queda. Seus pés encontraram resistência. Suas mãos, que antes não conseguiam segurar nada, agora tocaram algo firme, uma raiz grossa saindo do chão. Ele segurou com toda a força que tinha, respirando rápido, ainda assustado, mas parado, seguro. O rio estava ali, muito perto, mas ele não caiu. Miguel abriu os olhos lentamente, o coração ainda acelerado. Eu parei, sussurrou, sem acreditar. Ele olhou para a raiz, depois para o chão, e então para o céu. Naquele instante, ele sentiu algo diferente, uma presença, uma proteção. Não dava para ver, mas dava para sentir, como um abraço invisível, como se Deus tivesse segurado ele. Miguel respirou fundo, tentando se acalmar, e pela primeira vez desde que tudo começou, ele não sentia mais medo. Ele sentia gratidão. Depois de conseguir se afastar da beira do rio, Miguel se sentou no chão, ainda tremendo. Seus joelhos estavam sujos, suas mãos também. Mas o que mais doía não era o corpo, era o coração. Ele abraçou as próprias pernas e abaixou a cabeça. As lágrimas começaram a cair. Eu devia ter escutado, disse, com a voz baixa. Cada palavra parecia pesada. Ele lembrou do aviso, daquela voz calma, tentando proteger ele, e mesmo assim, ele escolheu ignorar. Por que eu não ouvi? Murmurou. O vento soprou levemente, como se trouxesse silêncio para aquele momento. Miguel fechou os olhos. Agora, ele entendia. Deus não estava tentando impedir ele por mal, mas para proteger. E mesmo ele não tendo obedecido, Deus ainda ajudou. Isso fez o coração dele apertar ainda mais, mas também trouxe algo novo, arrependimento verdadeiro e vontade de mudar. Depois de alguns minutos em silêncio, Miguel se levantou devagar. Suas pernas ainda estavam um pouco trêmulas, mas havia algo diferente nele agora. Ele olhou para o rio mais uma vez,
Mas dessa vez, não com curiosidade, com respeito, ele entendeu o perigo e o cuidado de Deus. Então, lentamente, ele levantou os olhos para o céu. O sol ainda brilhava. Tudo parecia igual, mas ele sabia que não estava. Deus! Disse, com a voz calma. Ele respirou fundo. Me desculpa por não ter ouvido. O vento passou novamente, suave, como se estivesse ouvindo. Miguel continuou. Da próxima vez, eu vou prestar atenção. Eu quero te obedecer. Seu coração agora estava leve, mais atento, mais sensível. Ele deu um passo para trás, se afastando do rio, mas se aproximando de algo muito maior. Uma vida com mais cuidado, mais fé e mais obediência. Naquele dia, Miguel aprendeu uma lição que nunca mais esqueceria. Deus fala com a gente para nos proteger. Às vezes, é uma voz no coração, um sentimento, um aviso. E quando a gente escolhe ouvir, a gente evita dores, perigos e arrependimentos. E mesmo quando a gente erra, Deus continua cuidando da gente, porque Ele nos ama e sempre quer o nosso bem.